Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição, do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 5, diferentes definições de Bhakti. Então, Sutra 15. As características de Bhakti são descritas de forma variada, devido à diferença nos pontos de vista de acordo com as diferentes escolas. Então, as diferentes definições de Bhakti têm a ver com as diferentes pessoas, filosofias que seguem, escolas de Bhakti e experiências pessoais. Não é? Embora exista concordância no essencial, tem alguns pontos que são mais enfatizados do que outros. E tudo enriquece, obviamente. Então, alguns pontos. Diferentes professores definiram Bhakti de maneiras diferentes. Depois de dar suas opiniões, Devarshini dá as suas opiniões sobre o assunto. Então, este ponto fala dos sutras que vamos ver a seguir, não é? Em que diferentes devotos deram as suas opiniões, não é? Sábios, e depois Narada, no final, vai se colocar sobre a sua visão de Bhakti. Então, Sri Shankara fala de Bhakti como o ato de fixar pensamentos aos pés do Senhor permanentemente, assim como uma agulha se prende a um ímã. Então esta é a descrição de Sri Shankara para Bhakti, em que o pensamento em Deus, pensamentos para Deus, grudam tipo uma agulha a um ímã, permanentemente, sem haver nenhuma interrupção nem retrocesso. O que é interessante, não é? Porque as outras que vamos ver a seguir, as outras definições que vamos ver, fala de um fluxo constante. É uma outra maneira de ver, mas é interessante esta de grudar permanentemente. No Devi Bhagavatam, o amor supremo é comparado ao óleo derramado de um vaso para outro. Não deve haver interrupção na sucessão regular de pensamentos sobre Deus. Imaginemos um recipiente com óleo que verte óleo para o outro recipiente de uma forma contínua, sem haver redução no fluxo, nem haver interrupção no fluxo do óleo. Assim devem ser a sucessão de pensamentos para Deus. No Bhagavatam, Maitreya diz que Bhakti é um assentamento natural da mente
sobre a verdade mais elevada da qual todos os objetos e sentidos surgiram. Essa verdade mais elevada é Deus. Então, o assentamento natural em Deus, sem haver saída para nenhum objeto. O assentamento natural, obviamente, demora o seu tempo. Primeiro, a mente permanecer em Deus constantemente, no início não terá nada de natural. Até porque, estabelecendo o pensamento em Deus, a devoção aos objetos, aos restantes objetos, não é? Vai ficar comprometida. Isso leva a processos de desapego, desidentificação, e tem que haver um certo forçar para manter a mente constantemente em Deus, até que se torne natural. Capila o descreveu como um fluxo de pensamentos ininterruptos em direção a Deus, assentados nos corações de todos os seres, como o fluxo do rio Ganges em direção ao mar. Então, Capila descreve, não é? Um fluxo ininterrupto em direção a Deus, como o rio Ganges em direção ao mar, não é? O rio Ganges, por ser sagrado, em direção ao mar, ininterrupto. Tudo isto são imagens que trazem a visão para aquele que busca Bhakti, não é? de como é essa devoção, como precisa de ser essa devoção, que não é a lembrança ocasional. O intuito é manter a lembrança contínua, constante em Deus. É exclusiva. Para lá da reza para que o amor que as pessoas mundanas têm pelos objetos sejam transformados em Bhakti ao serem direcionados para Deus. Sendo Deus a fonte de todos os objetos, não é? Todo aquele amor que é direcionado a todos os objetos deve ser direcionado para Deus exclusivamente. No Narada Panchatantra fala-se de Bhakti como serviço prestado ao Senhor dos sentidos, através dos sentidos, sem ser obscurecido pelos upadis, os véus, as limitações, e purificado por ser direcionado a Ele. Então, todos os sentidos devem trabalhar e servir a Deus, que é o Senhor dos sentidos, purificando-se sem ser obscurecido pelos véus, pelas limitações, sem se esquecer, se relembrando constantemente que aquelas ações são um serviço a Deus. Desta forma, se purificando, por ser direcionado para Deus. O que traz a purificação é o direcionar toda a atenção, todas as ações para o servir a Deus. Sri Ramanujacharya identifica Bhakti como meditação amorosa. Até porque a presença de Bhakti é a presença da meditação amorosa, não é? O doce néctar da devoção. Sandilya descreve Bhakti como amor supremo por Deus. O amor supremo é o auge da pureza e da grandiosidade que o amor pode chegar. E ele descreve Bhakti como amor supremo por Deus. Sutra 16. Vyasa, o filho de Parasara, é da opinião que Bhakti consiste no apego à adoração a Deus e outros atos similares. Que o Bhakti se traduz pelo apego à comunhão com Deus, quer seja através de adoração, rituais, mantras, meditação, leitura de escrituras, leitura das histórias de Deus, apego a tudo isto,
que é o apego que exclui todo o resto. Esta é a definição de Vyasa para devoção a Deus, para Bhakti. Então, há alguns pontos aqui. Ardor na adoração e performances semelhantes é a principal característica do amor de Deus, ou a marca da devoção de acordo com o sábio Vyasa. Então, não só a adoração, mas o ardor da adoração, a intensidade da adoração. Isto mostra a sede por Deus. E Bhakti é a intensidade, é esse ardor intenso na devoção, pois essa é a vida da devoção, é a presença da grandiosidade do amor a Deus. Quando o devoto desenvolve apego pela adoração a Deus, sua mente automaticamente se afastará dos objetos do mundo. O oposto também é verdade, não é? Enquanto houver apegos pelos objetos do mundo, a sua mente se afastará de Deus. Por isso, os objetos são inimigos da devoção. E quando esse apego é transferido para Deus, desenvolvido por Deus, a mente se afastará dos objetos do mundo. O devoto estabelece identidade com o absoluto através de meditação rigorosa e constante. O que é que quer dizer isto? Não é apenas a meditação, é rigorosa, disciplinada e intensa, prolongada. A devoção é um estado meditativo também, não é? Embora fale-se de meditação e devoção como coisas separadas, mas não é. A presença da vida, do processo é o que se chama de devoção, é o que se chama de meditação, é uma elevação, um preenchimento, uma absorção. E muitas vezes, né, existe dificuldade, especialmente no início, de manter essa atenção constante em Deus. Mas, através de meditação rigorosa, disciplinada e intensa durante muito tempo, fica mais fácil de manter a mente sem distrações, completamente ancorada em Deus, no divino. Pralada diz, ó Hari, que é o nome de Deus, que o fluxo incessante de amor e apego não deixe meu coração enquanto estou constantemente meditando em ti. E isto é uma fala muito importante e muito esclarecedora. Porque a prática espiritual, por causa de muitos mecanismos internos, tem a tendência a mecanizar para proteger ainda as coisas mundanas e etc. Então, para que aquela prática seja o menos ameaçadora aos apegos mundanos que ainda existem, a prática tende-se a mecanizar, a perder a vida, fica só a forma sem conteúdo. Por isso, Pralada pede a Deus que o fluxo incessante de amor, porque isso é a vida da meditação e da devoção, é um fluxo incessante de amor, né, e apego, não deixe o meu coração, enquanto eu medito em ti. Para que a meditação tenha a presença constante do amor e apego a Deus, ou seja, que tenha vida constante e não caia no automático. Pois no automático acontece muito pouco. É quando esta vida está presente, quando este amor contínuo, incessante, está presente, e o apego por Deus, que aí sim a coisa cresce. No Vishnu Purana diz o seguinte: a devoção vem e vai no começo. Quando está totalmente maduro, o devoto tem intenso apego aos lotos do Senhor. Mais ou menos ilustrando o que eu falei anteriormente. Não é? No início é difícil por causa dos apegos aos objetos.
dos sentidos. Então, tudo o que tem vindo a dizer fala de como transferir esse apego todo para Deus. E no início, a devoção vem e vai, por causa desses apegos. À medida que vai cortando esses apegos e forçando o direcionamento para Deus, com o tempo o devoto desenvolve apego por Deus e não mais larga. Sutra 17. O sábio Garga pensa que Bhakti consiste em conversas sobre a sua glória e grandeza e nas histórias dos seus vários esportes e afins. Então, estar imerso em Deus constantemente, através das suas histórias, dos seus nomes, de conversa com Ele, de escutar sobre Ele, tudo o tempo todo. Esta é a definição do sábio Garga. E depois as histórias de Deus são sagradas. Elas têm o poder de purificar o devoto, de limpar os seus pecados, de o purificar, de desenvolver devoção e apego por Deus e, eventualmente, para a realização de Deus. Vamos a alguns pontos. Garga, um apóstolo de Bhakti, pensa que a indulgência em conversas sobre a glória e a grandeza do Senhor, o gosto pela conversa espiritual e coisas do género são sinais de devoção ou as características do amor divino. Que estes são os sinais da devoção, não é? Diz-me onde gostas de passar o teu tempo e o que gostas de estar fazendo, dir-te-ei para onde estás caminhando, não é? As histórias das encarnações de Deus são as mais elevadas e inspiradoras. Elas instilam devoção nos corações dos ouvintes. Há um encanto misterioso e maravilhoso nas histórias. Um devoto se perde nas histórias de Sri Krishna e Sri Rama. E outras, não é? Tudo isto, estas histórias, são como que a presença de Deus. É um meio de chegar a Deus. E é fonte de néctar. Ouvir as histórias purifica a mente e leva à realização de Deus por meio de sintonia completa e absorção final. Então, ouvir constantemente as histórias traz a sintonia completa e a sintonia completa leva à absorção final. Sr. Krishna diz no Gita: com seus corações fixos em mim e suas vidas absorvidas em mim, constantemente discutindo e conversando uns com os outros sobre mim, eles discutem ou conversam e se regozijam, se deleitam com tudo isto. Como se as ondas da devoção, do amor, fossem constantemente exaltadas por estar sempre falando sobre Deus, sempre ouvindo as suas histórias, contando as suas histórias. E existe o constante deleite aí. Narada sai cantando as glórias do Senhor em êxtase. É o êxtase que o faz cantar as glórias do Senhor. E ele se movimenta levando essas glórias pelos 3 mundos. Parikshit deleitou-se em ouvir as glórias do Senhor narradas por Sri Sukha. Ele alcançou a realização de Deus ouvindo suas histórias pelo Sri Sukha. Parikshit era um rei, não é? E que ouviu o recitar do Srimad Bhagavatam por Sri Sukha. Não é? Todas as histórias do Senhor narradas naquele livro, ele se deleitou com elas e realizou a Deus. Sri Sukha diz no Bhagavatam: indagar sobre as histórias do Sr. Krishna purifica aquele que o descreve, aquele que pergunta e aquele que ouve. Todos os que estão envolvidos
No contar das histórias de Deus, são todos purificados pelo ato de contar, perguntar, escutar as histórias do Senhor. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.